Nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no Rádio, toda terça-feira, falando sobre saúde na terceira idade, sobre envelhecer com saúde. Eu quase que esqueci do nosso tema de hoje, porque vamos falar justamente sobre esquecimento, né? Exatamente. Esquecimento, na terceira idade é preocupante? Ele atinge mais pessoas idosas também? Na terceira idade, né, no público idoso, esquecer é sempre uma questão de que eleva um pouco mais a preocupação não só do familiar, do paciente, como do próprio profissional. A queixa de esquecimento ela é comum, todo mundo pode ter esquecimento, desde uma criança até uma pessoa muito idosa. Inclusive, cada dia mais a gente tem percebido as pessoas preocupadas com esquecimento, fato esse que na verdade é normal, a gente entende que é esperado qualquer faixa etária ter algum grau de esquecimento. Isso não significa que não seja nada. Por trás de uma queixa de esquecimento sempre tem alguma coisa, uma desatenção, algum transtorno de ansiedade. Eu quero ver Suene esquecer do cafezinho. Não, essa não esquece Não nunca, esquece não. jamais. E agora tá vestindo também do Tô Anderson, viu? Com E o cafezinho. Obrigado, Suênia. Já tô com ciúme, viu? Tá fazendo de propósito, viu? Esse caba? Querendo criar briga, né? E aí, vamos lá, esqueci. Bom, então, é uma queixa que pode acontecer em qualquer faixa etária, mas que no público idoso a gente tem ali, andando ao lado, aumento também da incidência das demências, né? O grande medo das pessoas que têm a queixa de esquecimento é exatamente a demência, o Alzheimer, entre outras demências que a gente sempre está comentando aqui. Mas é interessante que a gente observe melhor esse esquecimento, né? O paciente idoso, como eu falei, ele tem um risco maior porque à medida que a gente envelhece, a gente tanto tem um risco maior de demenciar, como a gente tem outras comorbidades, outras complexidades que podem contribuir para que o paciente tenha um problema mais de ordem demencial, assim vamos dizer. Por exemplo, se ele tem diabetes, aumenta o risco dele ter demência. Se ele tem depressão, se ele toma remédio para pressão, hipertenso, se ele tem alguns fatores de risco para demência e associado a isso, a idade, ele tem um risco maior. E a idade, diga-se de passagem, juntamente com a genética, com a herança que ele tem, são os fatores que mais contribuem para o paciente ter Alzheimer. Se ele tem na família, se ele tem uma herança de Alzheimer na família, e se ele está cada vez que ele fica mais idoso, quando de 70, 80, quanto mais idade, maior o risco dele demenciar. Os outros fatores eles contribuem, mas um pouco menos. Então, Marcos, preocupa por causa dessa incidência, por causa que a idade pesa muito na terceira idade, por causa que a queixa ela é maior também. Os indivíduos idosos eles têm um envelhecimento cerebral, eu diria um envelhecimento cognitivo que predispõe eles a terem alguns lapsos de memória, geralmente memória de trabalho. Eles vão colocar uma coisa na geladeira, por exemplo, não sabe o que foi colocar, deixa a geladeira aberta, deixa o fogão aceso, às vezes guarda as coisas e não deixa, guarda as coisas e não sabe onde colocou. Esse tipo de esquecimento, que a gente chama de esquecimento da memória de trabalho, ele é um esquecimento, deve ser avaliado, logicamente, mas geralmente quando não tem uma perda em alguma função do dia a dia, por exemplo, ele está com essa queixa de esquecimento, mas ele não tem nenhuma alteração nas suas atividades do dia a dia. Ele consegue tomar sozinho seus medicamentos, ele consegue gerir suas próprias finanças, ele consegue gerir, administrar a própria vida, ele não tem nenhum grau de dependência. Esse esquecimento muitas vezes não está relacionado com uma demência. Essa memória de trabalho ela deve ser provavelmente está associada com algum grau de desatenção, que a gente já falou em outros programas, em virtude de algum problema, seja ansiedade, seja depressão, dá muita desatenção, mas não é necessariamente uma demência. Então nem todo esquecimento é demência. A percepção do esquecimento pela própria pessoa
ela é um fator que pode contribuir, que isso vai gerando mais ansiedade, mais angústia, e a ansiedade e a angústia, elas se somam para aumentar o risco. Um outro fato que a gente tem que observar é se esse esquecimento é percebido por outras pessoas. Alguém da família percebe que o senhor está ficando, a senhora está ficando mais esquecido? Ah, tá, é percebido por familiares. Ou aí o paciente percebe, o familiar percebe, mas a família percebe mais. Quando o paciente começa a não perceber tanto esse esquecimento, a gente tende a achar mais que tem algum grau de demência aí nessa queixa de esquecimento. Agora, aquele outro esquecimento que as pessoas têm na memória episódica, né? Aquela memória que qual foi a última vez que o senhor viajou? Qual foi a última vez que a última refeição, o que é que tinha, quem é que estava presente na última refeição? Ele repete assuntos, muitas vezes ele não sabe o que aconteceu ontem, ele não consegue lembrar quantos netos tem. Isso é uma queixa na memória episódica, que a gente percebe que tem uma relação, é um esquecimento, um tipo de esquecimento que requer maior atenção, que a gente deve se aprofundar melhor. E sempre pensando na questão de ele conseguir realizar tudo. Se é um esquecimento que ele tem condições de realizar tudo aquilo que no dia a dia, as atividades do dia a dia, como eu falei, gerenciar finanças, ele sozinho consegue tomar seus medicamentos, ele sabe resolver, administrar sua própria vida, ainda não é a demência. Pode estar começando, sendo estágio inicial, que a gente chama de transtorno neurocognitivo menor. Ele tem uma perda numa área da cognição, mas ainda não atrapalha o seu desempenho, não incapacita ele para atividades básicas do dia a dia. Isso a gente chama de transtorno neurocognitivo menor. A família muitas vezes até nota o esquecimento, mas acha que é normal, acha que aquilo não está atrapalhando a vida, e quando a gente muitas vezes aprofunda a investigação, mas ele consegue tomar sozinho os remédios. Ah, doutor, ele se atrapalha nos remédios. Isso já chama atenção para a gente que tem algum grau de consequência, de incapacidade naquelas atividades do dia a dia. Então, resumindo, esquecer é normal em qualquer idade, mas o esquecimento nos idosos ele traz uma maior preocupação por causa do risco das demências, e existem alguns tipos de esquecimento, algumas manifestações que a gente deve ver, detalhar melhor para ver se aquilo realmente é uma demência, se aquilo pode se transformar numa demência ou se já precisa ser medicado. Algumas baterias de exames são necessárias para a gente afastar muitas vezes uma demência reversível. Por exemplo, doença na tireoide, ela pode dar um esquecimento e você tratando volta ao normal, um tipo de demência reversível. Uma alteração na vitamina B12, por exemplo, altera a sua memória, você pode desorientar, ter uma demência reversível, você repõe, e isso pode voltar ao normal. Então, alguns exames de imagem, exames laboratoriais e, fundamentalmente, os testes de cognição. A gente aplica alguns testes de memória, assim vamos dizer, teste do relógio, fluência verbal, Mini-Mental, para detalhar melhor com o paciente a avaliação daquela queixa de memória. Então, resumindo, a gente tem que aprofundar melhor, detalhar as famílias, com essa minha fala, ficar observando se ele consegue gerir a própria vida, se ele repete assuntos, se aquele esquecimento é percebido pelo próprio paciente. É nesses casos que a gente deve intervir o quanto antes, né? A gente sabe que quando a gente faz intervenções no início de qualquer que seja a doença, a gente consegue ter melhores frutos no futuro. Então isso quer dizer que, por exemplo, os primeiros sinais de esquecimento na pessoa idosa, se ele procurar o familiar levá-lo ao geriatra, ele pode reduzir, por exemplo, a chance de ter Alzheimer? Primeiro, avaliar se primeiro né? É um Alzheimer ou não? Não é. Esse tipo de esquecimento está relacionado com algum fator de risco que leva a Alzheimer. Muitas vezes é um esquecimento porque a pessoa é muito ansiosa. Coloca um objeto, guarda um objeto, mas a cabeça está
pensando em outras coisas, foi por desatenção. Mas ela tem um transtorno de ansiedade, e o transtorno de ansiedade está ligado a um declínio cognitivo no futuro. Então, primeiro é avaliar se tem. Entendo, se for uma demência, a gente tem recursos hoje que a gente consegue evitar a progressão, a velocidade com que essa doença progride. Eu costumo dizer, olha, se a gente começar o tratamento agora, seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, ele pode passar 10 anos, 15 anos sem evoluir a demência num ponto, ao ponto de não deixar eles desaprendendo a se alimentar, desaprender a hora de ir ao banheiro. Mas se ele não fizer um tratamento, ele vai dar muito trabalho. Em 2, 3 anos ele não vai saber mais quem é você, ele não vai mais saber como é que engole, ele vai se engasgar, ele não vai saber a hora de ir no banheiro, simplesmente ele vai fazer as necessidades ali em qualquer canto. Então, intervir no começo tanto freia a velocidade com que a doença progride, isso é muito contestado na literatura, mas na prática a gente percebe, principalmente a gente consegue controlar manifestações comportamentais que no decorrer da demência pode trazer muito trabalho, dar muito trabalho à família no manejo desses sintomas. Não é só, o esquecimento é só a porta de entrada. Na medida que a doença evolui, se o paciente não está em tratamento, ela evolui mais rápido, os sintomas comportamentais vão aparecendo com mais frequência, o idoso não consegue dormir, fica agitado, fica quebrando tudo, ou fica apático, o mundo pode se acabar e tanto faz como tanto fez. Então a intervenção é nesse sentido que a gente tem hoje. Logicamente que a gente já tem aquela medicação, o aducanumab, lá nos Estados Unidos, que se propõe a reverter a doença, não só você frear, mas você voltar. Esse é o grande desafio da medicina nos próximos anos. Não é nem diagnosticar, a gente conseguir, deu o diagnóstico, a gente reverter, porque, por exemplo, esses dias foi noticiado um teste de sangue, um exame de sangue simples, que você consegue ver seu risco de demenciar. Isso vai trazer um problema grande, porque a gente não tem como tratar ainda antes da doença aparecer. A gente não tem como tomar um medicamento para evitar o Alzheimer. A gente tem como fazer medidas de prevenir, deixar essa doença aparecer mais lá para frente, medidas, controle de doenças, estimulação cognitiva, e diagnosticar. Depois do diagnóstico a gente tem como frear com medicamento e intervenções não medicamentosas. Mas em reverter ainda não. Assim como a gente não tem, eu sempre digo, isso não é coisa do outro mundo, a gente não tem como reverter, por exemplo, tomar um remédio para você ficar curado da hipertensão, tomar um remédio para você ficar curado do diabetes e nunca mais tomar remédio. O Alzheimer é na mesma linha, só que o Alzheimer, a gente tem essa linha de pesquisa, tem essa ânsia de se ter um medicamento. Tem sim, tem um medicamento nos Estados Unidos que se propõe, é muito discutível na literatura a eficácia, a segurança desse medicamento, mas ainda não temos nesse sentido de reverter. O que a gente tem é ter alta probabilidade diagnóstica, até mesmo antes dos sintomas aparecerem. A gente tem uma ideia de quem vai evoluir para a demência, a gente poder reforçar os cuidados naquele paciente. E daqui uns dias vão aparecer esses exames mais simples, os exames são até mais sofisticados para a gente fazer uma previsão de se o paciente vai ter ou não. Mas o grande dilema e depois que você descobrir que você vai ter Alzheimer, o que é que a gente vai poder fazer? Esse é um dilema até ético, né? A gente, você queria descobrir, por exemplo, que dia você vai morrer? Eu quero saber, fazer um exame aqui para saber que dia eu vou ter um infarto, que dia eu vou ter um AVC. Não, a gente pode, isso é bem discutível no meio ético. Eu tenho uma pergunta aqui nesse sentido. A nossa ouvinte conta que descobriu recentemente que a mãe dela tem Alzheimer. Primeiro foi um desespero, é o que ela relata aqui. E ela pergunta, como deve ser meu comportamento? O que conversar com minha mãe? O que fazer com ela? Como se divertir? Com quem, por exemplo? Como fazer com que alguém que descobriu que tem Alzheimer se divirta? Né? A questão sempre o paciente, o indivíduo que tem Alzheimer, a família dá aquele apoio de tentar estimular. Isso muitas vezes é orientado por um profissional, geralmente da terapia ocupacional, ou mesmo o próprio geriatra, ele orienta mais ou menos em geral o que é que deve ser feito, mas dar aquele apoio e estimular atividades novas, né? Tentar estimular ao máximo aquele indivíduo a se manter com a mente ativa.
logicamente que ele vai ter algumas dificuldades, algumas coisas, dependendo do estágio da demência, isso não é nem possível. Mas é uma demência no início, o paciente consegue ainda aprender, ele vai ter mais dificuldade, tentar deixar ele ativo, criar uma rotina mais ativa, deixar ele mais acordado, deixar ele com atividades mentais mais, eu diria, vivas no cotidiano dele, evitar confrontar, evitar ficar forçando o paciente. Quando eu digo estimulamento, não é você ficar toda hora, como é o nome, ficar testando o paciente o dia todo, não. Como é o nome do senhor? Nasceu em que ano? Como é o nome de fulano? Não é fazer isso, né? Isso não ajuda em nada isso. Não ajuda em nada. Muitas vezes só constrange o paciente. Quem tem que fazer esses testes é na hora da consulta, o médico vai fazer. E sua família fica, na verdade, aumentando a angústia para eles, constrangendo o paciente e não está ajudando em nada. Essa estimulação cognitiva é novos aprendizados. Não tem nadinha você perguntar, dar uma orientada, hoje é tal dia, papai, que dia é hoje? Se não souber, você já vai orientando, hoje é tal dia, todo dia dá uma orientação, mas nunca de ficar testando, constrangendo, satisfazendo ali muitas vezes sua necessidade de confirmar que aquele paciente tem a demência. Então, tentar criar um ambiente de não confrontar, se precisar repetir 500 vezes a mesma resposta, repete 500 vezes. O cuidador tem que estar bem para estar repetindo a pergunta que ele possa fazer. Estar atento a alterações do comportamento. Muitas vezes o paciente numa fase leve, Marcos, ainda tem autonomia financeira, então tem que ter muito cuidado de passar troco. A família ainda não percebeu se ele está passando troco errado nas compras, de dirigir, de se perder. Tem que ter todo um reajuste na dinâmica familiar para que possam manter esse indivíduo funcionando o máximo que ele possa, logicamente, da melhor maneira possível. Mas a melhor estratégia é não confrontar, tentar estimular atividades novas, não constranger o paciente e ter cuidado no risco que esse paciente possa estar colocando nas atividades do dia a dia. É um desafio muitas vezes essa mudança de poder, né? O indivíduo, o pai, o avô, é quem sempre administrou a casa, e quando a família muitas vezes vai fazer algumas intervenções que ele não tem mais condições, isso gera sempre algum trauma, gera sempre algum problema. E o próprio luto da família, porque você tem um diagnóstico desse, a família ela fica no começo para aceitar, para depois é que vai lidar melhor com a doença. Isso é natural acontecer, mas tentar um ambiente mais leve possível, procurar profissionais capacitados para cuidar, para acompanhar essa doença. E eu digo não só profissionais médicos, mas profissionais da terapia ocupacional, da nutrição, da fisioterapia, o que for necessário para manter esse idoso ativo, com a mente estimulada, o físico também, que tem uma repercussão na mente, né? Ouvindo pergunta aqui se o senhor recomenda cognitos para demência. Não. Pronto, resposta curta e grossa. Não. Porque, assim, esse medicamento é um medicamento que a gente não tem ainda, é um medicamento, assim, a base natural, né? Um fitoterápico. Ele tem alguns estudos pontuais, observacionais, mas ele não tem evidência na literatura de que ele diminui, como os anticolinesteráticos, que são as medicações padrão ouro, assim, de primeira linha para tratamento da demência. É um medicamento que é para demência, e entenda, demência não é esquecimento. Demência tem que ter um déficit na cognição, seja na memória, seja na linguagem, seja na função executiva, várias áreas, com prejuízo em alguma atividade do dia a dia. Um paciente com alguma limitação pelo fato dele ter a alteração cognitiva. Para outros esquecimentos, esse medicamento pode até ser útil, mas para demência mesmo, ele não tem assim, respaldo na literatura, ele não é colocado em nenhum manual, nenhum guideline internacional para tratar demência. Tem perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Belísio. Meu pai saiu do hospital, ele teve AVC. Aí está em casa, aí agora está em cadeira de roda e no corpo dele, está saindo o corpo dele com dano de febre, já tem umas 6 manchas pretas. Tipo assim, um sangue pisado nas manchas. Não quer mais comer. O que a gente faz nesse caso? Passou 30 dias internado. E aí, doutor Belísio? Olha, um idoso quando interna,
se essa transição hospitalar não for bem feita, do hospital para casa, os problemas que vão aparecer em casa muitas vezes fazem ele voltar a necessitar novamente do internamento. Então, quando ele passa 2 dias internado, ele já tem perdas. 30 dias internado, ele tem uma perda de massa muscular muito alta, ele tem complicações do internamento, muitas vezes com úlcera de decúbito, feridas na pele, sai mais desnutrido, ele tem que se recuperar nessa transição de hospital para casa, e em casa seguir essa reabilitação. Ele sai bem mais frágil, bem mais limitado do que quando internou. E esses cuidados no pós-alta, essa transição hospitalar, devem ser bem acordados com a família, com a equipe de saúde que vai cuidar fora do hospital, com a equipe de saúde que vai cuidar em transição. Nesses cuidados. Tem até, Marcos, nos grandes centros, Natal já tem hospitais de transição. São esses hospitais que o paciente tem alta, ele fica alguns dias ali para treinar a família, começar a reabilitação, ajustar a equipe nesse cuidado pós-alta. O AVC é uma das doenças que mais necessitam desse ajuste na alta. A família tem que saber alimentar por sonda, muitas vezes, tem que saber mudar o decúbito várias vezes ao dia, saber cuidar do ferimento, ter uma parceria com a unidade de saúde ou com a equipe de cuidados de feridas, tem que ter uma relação próxima, muitas vezes, com a fisioterapia, com a fonoterapia. Então, 30 dias internado num paciente que teve AVC realmente requer reabilitação, cuidados nessa alta bem específicos. E essa transição tem que ser muito bem feita. Esses cuidados de transição, que inclusive foi até a minha dissertação de mestrado, foi nessa transição hospitalar, eles estão cada vez mais crescentes, e o impacto disso na mortalidade dos doentes, na reinternação dos pacientes é bem importante. O que eu poderia orientar para essa família, assim, primeiro, essas manchas pretas devem ser de medicamentos. O paciente, quando tem AVC ou quando fica internado, toma alguns medicamentos para evitar trombose. Esses medicamentos afinam o sangue e dá muita mancha preta, algumas equimoses. São efeitos dos medicamentos. Não estou vendo a mancha, mas como é comum, pode ser por isso. Alguém tem que dar uma olhada. Uma outra dica é ajuste a parceria que tem com a unidade de saúde, com a estratégia de saúde, ou com o médico da atenção primária do serviço privado, ou com a equipe de saúde que assiste, do plano de saúde, que assiste esse indivíduo. Essa parceria para quê? Fique mais próximo de precisar de uma visita para o pessoal da enfermagem, o próprio agente de saúde, orientar como é que deve ser os cuidados em casa, e começar a reabilitação com a fisioterapia, com a fonoterapia, começar, na verdade, continuar, porque no hospital já deve ter sido feito isso, senão vai ter problemas que muitas vezes fazem o indivíduo voltar a internar, precisar internar, ou muitas vezes ele até fica numa sequela de dependência muito grande, ele não consegue restaurar aquela saúde que ele tinha antes do internamento. É bem verdade que o AVC, muitas vezes a gente não consegue restaurar a saúde, mas manter o máximo de independência possível, com alimentação, com reabilitação, essa parceria da família com a equipe de saúde, do agente de saúde, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico, do assistente social, isso é muito importante. É uma dica que eu sempre dou quando os pacientes têm alta. Eu digo, olha, faça de conta que esse pessoal é da sua família, trata eles bem, que vocês vão ser bem tratados. Não é que seja direito das pessoas, mas é uma parceria que vai fazer muita diferença nesse cuidado após a alta. Para fechar, temos aqui a nossa outra pergunta. Bom dia. Ô Marcos, bom dia, amiga. Você, doutor Belisa, Joaci Baé falando. Sempre a gente, quando fala de Alzheimer, alguma coisa, então sempre, agora mesmo, por exemplo, ele falou, seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia. A pergunta é, o paciente nunca admite, ou algum paciente admite e procura ajuda por pensar que está com algum problema desse? Ou sempre vai ser por terceiros? Um abraço, Joaci Baé, e aí? Muitas vezes o paciente percebe, né? Agora, quando o paciente está percebendo, a autopercepção do paciente, geralmente não é ainda
uma demência. Quando eu sempre reforço o fato da família perceber, porque quando a família percebe, esse esquecimento geralmente é um esquecimento que requer uma avaliação e precisa ter intervenção. Geralmente tem um grau de demência, porque o paciente que tem a demência, ele não percebe que está esquecendo, ele não lembra que esquece, né? Então, por isso que eu reforço a questão, Jaci, que da família perceber, porque quando a família está percebendo e o paciente ou não admite ou acha que aquilo não existe, a família é consenso, não, ele tá repetindo, ele tá repetindo assunto, ele não sabe mais ir na rua, ele se perde, ou ele vai dizer o nome da família, não sabe mais. Então, esse fato dele admitir é aí onde está a chave do problema. Quando ele não está admitindo, ele não está percebendo, é aí que provavelmente tem alguma demência instalada. Quando o paciente percebe, não, doutor, eu vou botar uma coisa num canto, não me lembro. Geralmente ele tá lúcido, ele deve ter algum problema na atenção dele, deve ser um transtorno de ansiedade, uma insônia, algum medicamento que ele utilize que dá esse esquecimento de curta duração. Mas o fato da família perceber, gostei muito da pergunta, Joaci, faz muita diferença faz muita diferença na avaliação. É a família que está percebendo, quando é a família que está percebendo é porque aí deve ter algum problema, né? Ok, então, doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Eu decidi não dar discurso a adversário. Vamos falar de Flamengo quando a gente estiver numa fase melhor. Está um pouco para baixo, né? Não. Vitórias amargas, então deixar. Estamos ganhando. Você viu quantas defesas o goleiro do Flamengo fez no final de semana? Nenhuma. Mas quem mais critica o Flamengo são os flamenguistas. Isso que me revolta. A Flamimimi, né? Agora, eles tudo que o Flamengo faz, eles são insatisfeitos. Fica um Abdias sofredor do Botafogo, coitado. Achando bom os Flamimimi torcendo contra o próprio Flamengo. Aí fica o Isaac revoltado da vida. Paciência que Arturo Vidal tá chegando. Eu acho que Isaac deveria torcer pro Vasco, né? Porque... Rapaz, Isaac tá... Mas ele melhorou. Doutor Michel... Doutor Michel tá descompensado. Ele diz que sofre na hora do jogo, mas é contra o treinador. Enfim, estamos melhorando. Eu que agradeço, Marcos, a participação mais uma vez e até a próxima semana, se Deus quiser. 7h48. Volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Vou já conversar com o Flávio Gameleira, escritor, que está lançando um livro aí sobre a história, que conta a história do padre João Maria. Daqui a pouco detalhes aqui no nosso Panorama.